Primeiramente, quantos anos você tem? 27. 27 27 anos. anos. Tá. E você é neurocientista, é isso? Neurocientista. Sou Explica mais psicólogo e psicólogo. neurocientista. Neurocientista é um cara que é um médico do cérebro, seria isso? Não, neurocientista é uma pessoa que estuda o cérebro em diferentes níveis de organização. Então você tem o neurocientista que estuda biologia molecular, lá na célula, na neuroquímica, no receptor. Você tem o neurocientista que estuda sistemas, então estuda ou regiões específicas do cérebro, ou estuda a interação de regiões específicas do cérebro com partes da periferia do seu corpo. Por exemplo, cérebro e intestino, que tem uma relação muito importante hoje devido à microbiota e tal. O intestino é chamado de segundo cérebro já. E tem neurocientistas que estudam comportamentos de uma maneira geral, desde um indivíduo ou mesmo de uma população inteira. Entendi. Então, existem várias, por isso que é as neurociências. Existem vários níveis de Olha que neurociência. legal, já aprendi um negócio aqui. Eu estudo o comportamento específico de um organismo específico, dois na realidade, que é o humano, e em laboratório eu estudo animais não humanos, no caso roedores, que eu usei no meu doutorado. O cérebro do roedor, ele se aproxima do cérebro humano? Como é que funciona? Tem um macaco? Como é que funciona isso nesses testes? Quem é o animal que mais tem a ver com a gente, assim, cerebralmente? Assim, nós somos um primata, Tá. né? E quando você vai estudar comportamentos mais complexos, por exemplo, normalmente se utilizam primatas não humanos. É raro, poucos laboratórios conseguem. Tem que ter uma justificativa muito plausível para utilizar primatas em pesquisa. Então você tem que realmente chegar numa pergunta muito importante que vai reverberar numa mudança importante de comportamento na sociedade humana. Então, os que são mais utilizados são primatas não humanos, no caso, chimpanzés, saguis ou outros Mas macacos. tem diferença entre eles? Desculpa. É, assim, tipo, o chimpanzé é mais inteligente que o gorila, que é mais... Tem, O sagui é o burrão. chimpanzé seria o mais próximo do humano. O chimpanzé é muito parecido com o humano, inclusive comportamentos. Por exemplo, chimpanzés a gente já sabe que eles conseguem, inclusive, se organizar em bandos e fazer patrulha dentro de um território. No Twitter, cancelando Cancelando gorilas. Lamentável. É. E eles conseguem fazer patrulha, e se eles identificam que tem um chimpanzé de outra tribo próximo, eles inclusive matam outro animal e dominam o território. Então, meio parecido com nós humanos, o comportamento de um primata não humano. Agora, os roedores, em laboratório se utiliza rato, menos um pouco, e mais camundongo. Porque camundongo, que é o menorzinho aquele, você consegue fazer modificações genéticas mais específicas, por exemplo, excluir um gene. Por exemplo, eu trabalhei com animais que a gente excluiu o gene que produz o receptor de colesterol. Então o animal não tem o receptor de colesterol, portanto ele tem mais síntese de colesterol, ele vira um modelo animal de quem tem colesterol alto. Puta camundongo fitness. Fala, galera, arrasta. Mickey. Então, assim, permite você Que fazer umas louco. modificações e estudar efeito de drogas, procurar novos medicamentos, etc. Mas hoje, devido, e com razão, a defesa dos animais, e vale ressaltar para o pessoal que está assistindo, acho que é importante, nenhum cientista gosta de usar animais em experimentação. A gente usa porque muitas vezes precisa. E porque não dá pra usar humano. Vou botar quem? O seu tio que tem diabetes ou hipertensão, e você tem um tio que tem diabetes e hipertensão, todo mundo tem um tio que tem diabetes ou hipertensão, ele só está vivo hoje porque a gente utilizou animais para descobrir a metformina, que é para tratar diabetes, descobrir medicamentos antihipertensivos, que é para tratar hipertensão. Então, ninguém gosta de usar humanos, a gente precisa. Só que hoje, devido à tecnologia, você consegue meio que criar um organismo humano em um programa de computador, um organismo de roedor ou de humano em um programa de computador e mimetizar tudo lá. A Sim, gente está reduzindo o uso os de danos. animais. Mas peraí, eu ia pra um caminho, eu vou pra esse caminho de falar de cérebro e tal, mas cara, eu nunca perguntei isso, é muito curioso. Pode Do perguntar. tipo, como que funciona drogar um camundongo? Pensa assim, ó, existem testes específicos em camundongos que você consegue fazer, que você consegue rastrear comportamentos depressivos dos animais, ansiosos dos animais e mesmo testes de memória. Vou dar um exemplo. Os camundongos, eles têm um reflexo chamado de reflexo tigmotáxico, isto é, eles têm os bigodinhos deles, e as vibriças, né, e eles precisam dessas vibriças para se sentir seguro. Quando essas vibriças estão tocando, seria mais ou menos nossas mãos, assim, quando estão tocando alguma coisa, significa que eles estão mais seguros. Então, normalmente, se você largar agora aqui um camundongo, ele vai sair correndo pro canto. Pra Pra encostar. se ficar, porque é mais ou menos um ser humano que vai numa festa e E tateia. ele não fica no meio da festa se ele tá ansioso, um ser humano. Sim. Você vai num rolê, aí você vai sozinho, você tem um pouco de ansiedade social.
Você não vai ficar no meio da festa olhando as Sim. coisas, vai ficar Muito no canto. exposto, né? Você vai ficar no cantão lá, olhando meio de canto, sabendo que não tem ninguém atrás, então você Sim. fica mais de costa. Então, quando você dá um ansiolítico, por exemplo, um benzodiazepínico, um medicamento que o humano trata ansiedade, para esse animal ele fica no centro. Que da hora. Ele fica paradinho no Camundongo, centro. da É. hora. Tem um Bora, outro pô. teste, por exemplo, que rastreia comportamento depressivo, que você bota o animal nadar. Então, normalmente o animal vai tentar nadar, correr, sair dali, não tem escapatória, mas ele vai tentar sair dali. O animal que você estressa por muito tempo, e lembrando aqui, estresse é quem me ouviu falar em outros lugares e outros podcasts já sabe disso. Estresse é um dos principais fatores de risco para depressão, estresse crônico, talvez o principal. Pessoas muito estressadas tendem a deprimir com o tempo. Se você estressa muito um camundongo, você bota ele nadar, ele nada pouquinho ali e desiste. A gente chama de desamparo aprendido. Seria mais ou menos um ser humano que está mais deprimido e entra numa situação de risco que ele precisa resolver um problema e ele desiste. Ele fala, eu não vou fazer isso também, foda-se. Que é a depressão. E aí Eu não vou você levantar pega... da cama pra fazer E aí, isso. exato. E aí você pega esse mesmo animalzinho que está nadando e dá um antidepressivo usado em humanos, ele nada mais. Entendi. Então, assim, Então cara, tem testes que... Claro que o animal não tem depressão, mas ele tem um teste indicativo que alguma coisa está semelhante à depressão. E você vai ver o cérebro dele do ponto de vista de tanto neuroquímica, por exemplo, dopamina, serotonina, noradrenalina, quanto de funcionalidade de umas áreas, as mesmas regiões envolvidas no humano com depressão, analogamente estão subativas ou com mais ou menos neurotransmissores do que a gente vê no camundongo. Então, é muito próximo. Daria para dizer que ele tem um comportamento do tipo depressivo, é o que a gente chama. E tem teste com memória também. Os memórias são os mais... Não é legal. engraçados. Não é legais, porque o pessoal vai Curiosos. falar. Ó, pessoal, Pensa assim, Luiz ó. Amel, entenda. Pronto. Pensa Bora. assim, ó. Manda bala. Tem um teste que chama esquiva inibitória, que você bota o animal numa caixinha e você bota uma plataforma em cima. É legal que, pô, a vegana tava aqui esses dias, agora o cara falando de teste com animais, né? Cara, mas aqui teve outro dia judeu e teve palestino. Ó, Não e aí tem o que que a problema gente, nenhum. o que que a gente faz, ó? Você bota ele em cima da plataforminha e quando ele descer com as 4 patinhas, você dá um choquezinho nas patinhas deles. Uhum. Calma, é o mesmo choque, seria a intensidade igual a gente toma quando bota a mão no chuveiro para desligar e toma aquele choquezinho. Uhum. Ele não é um choque que machuca, mas é o suficiente para você retirar a sua mão. E ele retira a patinha. Você bota o animalzinho na plataforma, ele desce e você dá o choquinho, meia hora depois você bota ele em cima, cara, ele não desce. Porque ele lembra que tomou um choque. Pega esse animalzinho e dá um mês para ele de frutose, xarope de milho rico em frutose, que é o que é usado para adoçar refrigerante, ou da gordura saturada em excesso, que é o que é usado em fast foods, etc., durante um mês para o animal. Coloca ele na plataforma obeso, bota ele na plataforma, ele desce, dá um choque nele, meia hora depois, memória de curto prazo, ou 1 hora, ou um dia depois, memória de longo prazo, ele vai descer de novo, ele não lembra que tomou choque.